Olá! Nesta nossa análise, a gente vai desvendar alguns dos conceitos mais, intrigantes da psicanálise. Vamos mergulhar a fundo nas ideias de Freud para tentar entender aquelas forças ocultas que acabam moldando o comportamento humano. Para começar, vamos com uma pergunta que, nossa, talvez muita gente já tenha se feito. Porque às vezes parece que certas pessoas ficam presas num ciclo, sabe? Repetindo os mesmos erros, seja em relacionamentos, no trabalho, na vida, mesmo quando tá claro que aquilo só traz dor. Essa é a questão central que a gente vai investigar hoje. E para começar a responder a isso, Freud nos deu uma primeira pista. Ele propôs uma teoria fundamental sobre o que nos move, o que ele chamou de princípio do prazer. A ideia inicial era bem direta, na verdade. A nossa mente funciona tentando economizar tensão. Ou seja, nosso aparelho psíquico está ali trabalhando o tempo todo para controlar a quantidade de excitação, sempre buscando prazer e fugindo de tudo que é desagradável. Parece lógico, né? A gente busca o que nos faz bem. Só que tinha um problema aí. Se a gente é guiado só pela busca do prazer, como é que se explica aqueles momentos em que agimos contra nosso próprio bem-estar? Freud começou a observar na clínica um fenômeno que simplesmente não se encaixava. Uma força que parecia ir contra essa tendência, levando as pessoas a repetirem experiências dolorosas. Aquela primeira teoria, então, era insuficiente. Para ir mais fundo, Freud precisou de um novo mapa da mente, um mapa que revelasse as regiões mais desconhecidas do nosso psiquismo. E a metáfora que ele usou se tornou famosa no mundo inteiro. Ele nos convidou a visualizar a mente não como algo que a gente vê por completo, mas sim como um imenso iceberg, com a maior parte da sua estrutura debaixo d'água, totalmente fora de vista. E tá aí ele. O que a gente vê na superfície, a pontinha do iceberg, é a nossa consciência. Mas o que realmente comanda o espetáculo, aquela massa gigantesca de gelo submersa, é o nosso inconsciente. E é justamente lá que moram as verdadeiras forças que movem a nossa vida. Vamos entender as partes disso. Primeiro, lá na parte mais funda, a gente tem o id, ou isso. Pensa nele como o nosso núcleo pulsional, a reserva de energia psíquica. Ele tem tudo aquilo que é herdado, nossos impulsos mais básicos, mais primitivos, e opera totalmente no inconsciente. Em seguida, vem o ego, ou o eu. Ele é tipo o gerente da nossa mente. Ele se desenvolve a partir do id para poder lidar com a realidade. Enquanto o id quer tudo para ontem, o ego é quem representa a razão, a prudência, tentando equilibrar os desejos do id com as regras do mundo aqui fora. E por fim, o superego, ou supereu. Pensa nele como uma voz interna, sabe? A nossa bússola moral. Ele se forma quando a gente internaliza as regras, as proibições, os valores dos nossos pais e da cultura. É ele que nos julga e fica dizendo o que é certo e o que é errado. Ok, agora que a gente tem um mapa, podemos ver o grande conflito que acontece nessas profundezas. E é aqui que a gente começa a encontrar resposta para o nosso mistério inicial. Freud percebeu que, para além do princípio do prazer, existia uma nova batalha, sabe? Um conflito constante entre duas pulsões fundamentais que regem a nossa vida. De um lado, a gente tem a pulsão de vida, ou eros. É a força que busca unir, preservar, construir, conectar. É o impulso para a vida, para o amor, para a criação. Do outro lado, vem a revelação chocante de Freud, a pulsão de morte, ou thanatos. E a meta dela é o completo oposto, dissolver, destruir e retornar a um estado de calmaria total, um estado inorgânico, anterior à vida. E é essa pulsão que está por trás da repetição de trauma. É esse conceito de compulsão à repetição que nos leva ao coração da questão. Foi observando exatamente esse fenômeno que Freud chegou na ideia da pulsão de morte. Não se trata de buscar prazer na dor, de jeito nenhum, mas sim de uma tentativa inconsciente, desesperada, de dominar uma experiência traumática que nunca foi superada, revivendo-a sem parar. Mas como é que essa força abstrata de destruição age na gente no dia a dia? Bem, ela encontra um aliado muito poderoso dentro da nossa própria mente, o superior. A pulsão de morte pode ser colocada para fora como agressividade ou ela pode ser voltada para dentro. E quando isso acontece, ela se junta com o supereu. É essa pulsão que dá para o supereu aquela voz crítica, severa e às vezes até sádica. Essa aliança gera um sentimento de culpa gigantesco e nos leva à autopunição, a comportamentos masoquistas, é a autossabotagem na sua forma mais pura. Vamos ver agora como toda essa teoria se conecta para explicar os padrões da vida real. Nada melhor que um caso prático para entender isso. A teoria fica muito mais poderosa quando a gente vê ela em ação. E um caso clínico da psicanálise ilustra perfeitamente como essa dinâmica toda funciona.
O caso é de um homem na casa dos 30 anos. Ele era um grande sedutor, mas incapaz de manter um relacionamento sério. Investigando a história dele, apareceu uma infância marcada por uma mãe emocionalmente distante, uma mãe que nunca parecia se interessar de verdade por ele. E isso aqui ilustra o ponto central de forma brilhante. A análise revelou a fantasia inconsciente que estava no centro de tudo. Não sou amado pela minha mãe. Essa era a ferida original, a dor que ele nunca conseguiu elaborar. Então, o ponto crucial é este. Em cada nova mulher que aparecia, ele não estava buscando o amor. Inconscientemente, o que ele buscava era a confirmação daquela fantasia dolorosa. Ele repetiu o padrão de encontrar uma mulher que no fim não o amaria da forma que ele desejava, recriando, vez após vez, a relação com a mãe. A busca não era pelo prazer, era pela repetição da dor. O que essa análise toda nos mostra é que o comportamento humano é muito mais complexo do que a simples lógica de prazer e desprazer. Existem forças inconscientes, como a compulsão à repetição, que é alimentada pela pulsão de morte, forças que podem nos levar a caminhos que desafiam totalmente a razão. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se somos movidos por essas correntes subterrâneas tão poderosas, formadas lá na nossa história mais antiga, fica a pergunta: até que ponto as escolhas que fazemos todos os dias são de fato verdadeiramente nossas?